Reformas económicas e liderança na União Africana são duas das principais razões apontadas pela CEO do Conselho Corporativo para a África, para que Angola fosse escolhida para organizar a Cimeira Estados Unidos-África. Coenda já beneficia mais de 13 mil famílias em Cambundo, Catembo e Luquembo, na província de Malange. Miradouro da Serra da Leba, um dos cartões postais mais icónicos de Angola, é agora também o local preferido para desportos radicais. Os praticantes vêm da Bélgica, Canadá, Brasil e Portugal. Donald Trump defende o fim da guerra entre Israel e o Irão, ao contrário de um cessar-fogo. Bem-vindos ao Telejornal. E começamos com a atividade presidencial. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje em audiência o chefe executivo da De Beers. A multinacional diamantífera está empenhada em projetos de prospecção e exploração de diamantes em Angola. Al Cook é o chefe executivo do grupo De Beers e foi recebido em audiência nesta terça-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. Durante o encontro foram analisados os atuais e futuros desafios da indústria diamantífera em África e no mundo, numa altura em que a multinacional está empenhada em projetos de investimento no setor dos diamantes em Angola. Foi um encontro bastante positivo que tivemos com Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, o Presidente João Lourenço. Aliás, sabemos que o Presidente João Lourenço é um dos fortes apoiantes do diamante natural. E é importante o encontro que teremos aqui, porque trata-se de uma mesa redonda ministerial sobre os diamantes, onde queremos todos trabalhar em conjunto no sentido de fazer a publicitação dos diamantes naturais a nível do mundo, o quão bons são eles e tanto os benefícios que trazem para os países produtores. Portanto, o Sr. Presidente e eu pretendemos aqui continuar a trabalhar no sentido de reforçar esta cooperação que existe na matéria diamantífera e estamos, portanto, bastante entusiasmados do nosso lado, como De Beers, na possibilidade que temos de continuarmos a trabalhar com o governo angolano, isto é, para podermos fazer o marketing necessário para os diamantes e consolidar, portanto, as suas vantagens para os nossos países e assim como as nossas populações. A audiência do Presidente da República, João Lourenço, com o alto executivo da De Beers, foi presenciada pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo. Ele que nesta quarta-feira, 18 de junho, será o anfitrião de uma mesa redonda ministerial de alto nível, com a participação de ministros responsáveis de recursos minerais dos principais países africanos produtores de diamantes, nomeadamente o Botsuana, a Namíbia, a África do Sul, a Serra Leoa e a República Democrática do Congo, bem como de líderes globais da indústria diamantífera, representando a cadeia de valor global dos diamantes naturais. A indústria diamantífera mundial tem atravessado nos últimos anos algumas dificuldades com o surgimento do sintético, do dito diamante sintético, que são diamantes produzidos em laboratórios. E isto tem afetado o preço do diamante no sentido negativo, o que causa-nos, a todos os produtores do diamante natural, preocupações. Então, nós vimos que existe a necessidade de algum reforço do trabalho individual de cada país para a promoção do diamante natural, mas também de um esforço coletivo entre todos os produtores, os principais produtores mundiais e as principais organizações e empresas também que atuam neste segmento. A mesa redonda que Angola vai acolher é vista como a reafirmação do compromisso do país para a promoção do diálogo africano e internacional em busca de um futuro sustentável para a indústria diamantífera.
O governador da província de Benguela destacou a Cimeira Estados Unidos-África como um marco para a atração de investimentos para o corredor do Lobito. O governo da província espera que com a Cimeira seja possível alavancar o corredor do Lobito e proporcionar mais desenvolvimento nas províncias que atravessam a infraestrutura. A opinião é partilhada também pelos PCAs do CFB e do Porto do Lobito. O corredor do Lobito é uma infraestrutura estratégica que conecta a República Democrática do Congo e a Zâmbia aos mercados globais através de infraestruturas como o Caminho de Ferro de Benguela e o Porto do Lobito. Desempenha um papel crucial no transporte de minérios e outras mercadorias. A internacionalização do aeroporto Paulo Teixeira Jorge, na Catumbela, veio reforçar a importância estratégica do corredor como um dos motores do desenvolvimento do centro e sul do país e da sub-região da SADC. Com a aproximação da Cimeira Estados Unidos da América-África, os PCAs do CFB e Porto do Lobito apontam o certame como uma oportunidade única para que a revitalização do corredor do Lobito ganhe mais impulso. Pensamos nós que esta cimeira vai trazer mais investidor para o nosso país e também, penso eu que aqui a ferrovia, o corredor do Lobito vai ser um hub, né, na região, e porque penso eu que ainda há outros interesses que vêm atrás, portanto, penso eu que nós não estamos só no transporte dos minérios críticos, né? Mas também existe a parte comercial, quer dizer que nós estamos a ver já interesse dos empresários congoleses em importar para o corredor do Lobito. Nós, Porto, também lá estaremos para irmos beber o que de bom será possível colher-se, mas também para eventualmente irmos negociando com eventuais parceiros na perspectiva de criarmos eventualmente futuras parcerias. Já o governador Manuel Nunes Júnior vê no evento a oportunidade de atração de mais investimentos para a transformação da infraestrutura num verdadeiro corredor de desenvolvimento. Certamente que haverá oportunidade de fazer uma maior demonstração das capacidades deste corredor e atrair cada vez mais investimento estrangeiro. Sobretudo naquelas áreas adjacentes que podem tornar realmente e fazer aquilo que nós queremos estrategicamente, que é tornar o corredor do Lobito um corredor de desenvolvimento. Depois da concessão da gestão de infraestruturas do corredor do Lobito no quadro de um concurso internacional, a infraestrutura conhece nos últimos tempos um maior movimento de cargas e passageiros. A Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que acontece entre 22 a 25 de junho deste ano, em Luanda, reitera o papel de Angola na promoção da paz e da prosperidade em todo o continente. Considera a presidente a CEO da Corporate Council On África, que ontem esteve no especial entrevista da televisão pública de Angola. Liz Forizelli falou sobre os motivos da escolha de Angola para acolher a 17ª Cimeira de Negócios. Really two reasons, major reasons why the board of directors of Corporate Council on Africa decided to host the 17th U.S. Africa Business Summit in Angola. The first one is really because of Angola itself. The economy has gone through a lot. The country has gone through a lot. And you have made the kinds of economic reforms that are attracting investment into Angola across many sectors that have significant opportunities for U.S. investors and others, agriculture, oil and gas, infrastructure projects like the Lobito Corridor project. And we thought that also with President Lourenço chairing the African Union this year, which represents the continental leadership that Angola represents, that those two were the major reasons why we wanted to be there, for Angola and all that is possible in your country, as well as the leadership of the continent. And having the Corporate Council's 17th U.S. Africa Business Summit there on the continent allows all of the Africans coming from across the continent, heads of state,
We have now 8 or 9 that have confirmed that are coming, plus CEOs from the major companies on the continent and the U.S., as well as the U.S. government, which will be attending the summit June 22nd to 25th. I think that it's a real opportunity to feature and highlight Angola, as I said, both as a continental leader in 2025, chairing the African Union presidency, and to show its leadership there in promoting peace and prosperity across the entire continent. But it's also a great way on your 50th anniversary of your independence to show how far Angola has come as a country and as an economy, and all of the opportunities that are really available to businesses and investors from the United States, and actually from across the continent and around the world. A lot has been done in Angola over these years to reform, to undertake the reforms that promote the kind of enabling environment that makes it easier for companies to come and invest and do business. And so we congratulate President Lourenço and his administration. CCA has been working very closely with Minister Massano, the Senior Minister of Economy, and an entire interministerial team, including Minister Rui, the Minister of Commerce as well. So we are excited to bring the U.S. government and the U.S. private sector to Angola, and to have Angola have the opportunity to be featured and showcased, but also to show, as I said, your leadership across the entire continent. A embaixadora de Angola na China, Dalva Ringote, entregou hoje em Beijing o convite do Presidente da República, João Lourenço, para o seu homólogo Xi Jinping, Presidente da República Popular da China, para participar em Luanda nos festejos dos 50 anos da independência nacional. O convite foi entregue ao embaixador Du Xiaohui, diretor do Departamento para a África do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Durante o encontro, os embaixadores manifestaram a satisfação pelas excelentes relações de amizade e cooperação entre os dois países e concordaram com a necessidade da realização de reuniões técnicas bilaterais regulares entre os departamentos ministeriais dos dois países, com vista a garantir-se um melhor acompanhamento de projetos e ações em curso. O governo angolano reafirma que continua empenhado no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, no âmbito da Estratégia Nacional de Combate aos Crimes Financeiros e na manutenção da transparência e estabilidade económica do país. Hoje aconteceu em Luanda uma sessão de treinamento prático e troca de experiências entre especialistas da banca, tribunais e investigação criminal, numa iniciativa do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Nos últimos anos, Angola ratificou várias normas para adequar a sua legislação às convenções internacionais, de modo a combater o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo, numa altura em que o país está a cumprir com algumas recomendações. Cumprimento com as diretivas indicadas nessas convenções, as regras emanadas internacionalmente pelo GAFI, por intermédio das 40 recomendações. Angola tem procurado seguir linearmente essas 40 recomendações para que se evite ao máximo essas práticas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Com vista a reforçar a Estratégia Nacional de Combate a este flagelo, o Conselho Superior da Magistratura Judicial decidiu reunir vários especialistas num evento prático de troca de experiências para aproximar as instituições. Nós estamos aqui para esta partilha de casos muito práticos, não é? Conhecimentos muito práticos, para auxiliar também aqui os membros do braço judicial nesta luta, não é? Porque o sistema é interligado e todos juntos conseguimos termos uma ação muito coordenada, concertada, para garantir que os fundos de proveniência ilícita não circulem no sistema financeiro nacional, não é? O que diz respeito ao compliance, monitorização, reportes,
e o monitoramento das atividades suspeitas e quais são os desafios que a investigação financeira enfrenta e qual o contributo do papel, qual o contributo dos tribunais no combate ao branqueamento, o que é que os juízes podem fazer para incrementar maior consciência nas temáticas de branqueamento de capitais. Apesar do país estar a cumprir com algumas recomendações, ainda assim continua sob vigilância rigorosa da GAFI. A Direção de Investigação de Ilícitos Penais diz que vai uniformizar a nível nacional as táticas de atuação de combate ao crime organizado. O DIP está a realizar o primeiro encontro metodológico com os olhos postos no contrabando de combustíveis e na mineração de criptomoedas. O primeiro concentrado metodológico da Direção de Investigação de Ilícitos Penais acontece em Luanda e pretende estabelecer novas táticas operacionais. Normas de execução permanente sobre a uniformização dos métodos e procedimentos técnicos da atividade de investigação criminal e instrução processual. Ou seja, trata-se da uniformização do modo de atuação do sistema de órgãos de investigação de ilícitos penais em todo o território nacional. O crime violento contra os bens públicos e aqueles ligados às novas tecnologias podem merecer respostas ao nível do perigo que representam para a economia nacional. A execução e direção das ações de inteligência criminal, investigação criminal e dos atos processuais, no âmbito da sua função de coadjuvar as autoridades judiciárias, no caso, o Ministério Público. Este órgão da Polícia Nacional existe há 5 anos e os resultados alcançados até aqui inspiram a continuar a trabalhar para o reforço da segurança em Angola. É de reconhecer que os objetivos pretendidos com a criação da DIP foram alcançados com êxito. Porém, reiteramos a orientação relacionada com a continuidade das ações formativas para que, num futuro próximo, tenhamos investigadores criminais que sejam simultaneamente instrutores processuais com elevado nível de competências técnicas. Neste encontro participam os delegados da DIP a nível provincial e nacional. A Provedoria de Justiça inaugurou a primeira sala de audiências virtuais do país. Com isso, pretende aproximar os serviços de justiça aos cidadãos, promover a cidadania e dar respostas mais céleres aos processos e ainda modernizar os serviços públicos. A ideia é também levar os serviços de justiça às zonas mais recônditas do país. O primeiro do gênero no país, inaugurado no ano em que Angola completa 50 anos de independência, vem com o intuito de aproximar os serviços de justiça aos cidadãos de forma remota, através da sala de audiências virtuais, fazendo com que a resposta aos cidadãos seja mais célere. E este projeto, que agora começa a ganhar maior visibilidade, representa o triunfo dos nobres princípios da cooperação, da solidariedade internacional, da legalidade, da visão partilhada de que todos os cidadãos devem ter voz e vez, independentemente da sua condição social, da sua localização geográfica. A INAP entra como parceira do projeto e olha para a formação contínua dos quadros da Provedoria de Justiça, no sentido de manter a operacionalização da sala de audiência virtual. Dando sequência a este projeto, dará início a um programa de formações em matérias relacionadas com a mentalidade digital, com o curso de Informática e Gestão de Soluções, resolução de problemas com base em dados, com o curso Análise de Dados, Reporte, Mentoria e Avaliação, Diversidade e Inclusão, com o curso de Resiliência ao Trauma, liderada pela comunidade. Para além de aproximar os serviços de justiça aos cidadãos, a ideia passa também por modernizar os serviços públicos e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apoia a iniciativa. Acreditamos firmemente que sistemas de justiça inclusivos e acessíveis são essenciais para garantir a proteção dos direitos dos cidadãos
promovendo uma governança eficaz e transparente. A desburocratização dos processos de justiça está também entre os objetivos do projeto. Por isso, a ideia é levar as salas de audiências virtuais para outros pontos do país. Sim, nós estamos com a previsão de ter na maior parte dos municípios, em Viana, no Quilamba-Quiás, no Golfo. Vamos paulatinamente. Este mês vamos abrir mais um outro serviço. Quer dizer que paulatinamente vamos abrindo uma média de 2 a 3 serviços por município e vamos também em algumas províncias, não será só Luanda. A sala de audiência virtual pretende promover ainda mais os direitos dos cidadãos à cidadania, justiça para todos e reforçar a equidade. As notícias regressam a seguir a uma curta pausa. Até já. O telejornal segue agora para a segunda parte. O percurso da Fundação do Estado Democrático de Direito está em exibição na Galeria do Constitucionalismo Angolano, no edifício do Palácio da Justiça, em Luanda. Este foi um dos momentos mais marcantes das celebrações dos 17 anos da fundação do Tribunal Constitucional. O dia foi também de reconhecimento público do papel de vários homens e mulheres que deixaram suas impressões digitais na fundação do Estado angolano. As celebrações do 17º aniversário do Tribunal Constitucional arrancaram com a abertura ao público da galeria que traz a história do processo de fundação do Estado angolano. Espaço em que a história política do país, nos seus mais variados períodos, está retratada com os factos e os seus principais protagonistas. Um marco que ocorre sob a égide de 50 anos da independência nacional e de 50 anos do constitucionalismo angolano. Ao longo deste percurso, o Tribunal Constitucional tem se consolidado como fiel guardião dos diplomas legislativos constitucionais da República de Angola, defensor dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, bem como promotor da justiça constitucional em toda a sua dimensão. Esta trajetória de 5 décadas pode ser compreendida através de 4 períodos históricos distintos, cada um marcado por características próprias e mudanças significativas no ordenamento jurídico-constitucional do país. Destacam-se 4 momentos cruciais que moldaram o constitucionalismo angolano, precedido do período pré-independência, considerado como sendo a gênese do constitucionalismo antes de novembro de 1975. A seguir, o primeiro período, independência, monopartidarismo 1975-1990. O segundo período, transição para o multipartidarismo 1991-1992. O terceiro período, efetivação do multipartidarismo 1992-2010. E o quarto período, consolidação do Estado Democrático de Direito, à data presente. A galeria congrega documentos, esculturas, imagens e registros que testemunham os caminhos traçados e percorridos, os desafios enfrentados e superados e os avanços alcançados no processo de afirmação da Constituição como expressão da soberana vontade do povo angolano. Os atores que redigiram os vários documentos, até a chegada da Constituição de 2010, estiveram estampados, mas também no Ojango Constitucional, em que a conversa girou em volta do seu testemunho sobre a evolução histórica do processo. Num painel constituído por figuras como Bernito de Souza, Fernando Oliveira, Silvestre Sami, Imaculada de Melo, Rui Ferreira, José Semedo, Carlos Silva, Carlos Feijó, dentre outros. Isto é obra, digamos, de um coletivo, de um conjunto de juristas angolanos que se reuniam à noite em casa do Ministro da Informação, Dr. Manuel Rui Monteiro. Apareciam por lá dirigentes, de vez em quando, alguns dirigentes, mas não havia propriamente esse trabalho, inclusivamente com a questão da bandeira. A bandeira e a insígnia
foram esboçadas e desenhadas também ali, naquela casa que hoje é a casa onde funciona atualmente o cerimonial da presidência. Há várias alterações com dignidade constitucional, mas que não foram traduzidas por alterações formais da Constituição, mas sim pela produção de várias leis que foram aprovadas pelos órgãos que então existiam, o Conselho da República, a Assembleia do Povo. Aliás, uma das alterações tem em vista, das fundamentais, tem exatamente em vista os órgãos do Estado, e aí cria-se a Assembleia do Povo, as Assembleias Populares provinciais, etc. Não há deriva presidencialista, há cultura presidencialista. E isso nem sempre é bom, mas não é necessariamente um mal. É preciso que haja o sistema de equilíbrios, os contrapesos e os adequados mecanismos de fiscalização. E foi de facto uma ousadia muito grande produzir aquele conjunto de leis, de propostas de leis, já antevendo uma mudança do regime econômico. Porque as leis que nós apresentávamos não tinham nada a ver com o Partido Único, não tinham nada a ver com o socialismo. Esta, de facto, é uma nota que serve para mostrar que desde cedo, desde algum tempo, antes mesmo da guerra acabar, o presidente José Eduardo dos Santos já tinha uma visão para a mudança do regime económico. A evolução cronológica das bases em que assenta o Estado Democrático e de Direito e os seus atores, quer políticos, quer técnicos, foram evocados e homenageados nesta cerimónia que assinala os 17 anos de existência da Corte Constitucional angolana. O Presidente da República, João Lourenço, foi distinguido na mesma cerimónia pelo seu papel como Presidente da primeira Comissão Constitucional Multipartidária do país, isto em 1998. Galardão recebido pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República em representação do estadista. Em seguida, foram agraciados académicos angolanos e não só, que estiveram nos vários momentos constitucionais até a elaboração da Carta Magna da República de Angola de 2010, que vigora até aos dias de hoje. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil diz que está aberta a um diálogo mais próximo com a Assembleia Nacional, com o objetivo de estabelecer um intercâmbio no domínio da formação de quadros. O assunto foi abordado hoje entre o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro de Neri, e uma delegação brasileira. A delegação está em Luanda a participar de um workshop sobre crimes financeiros e investigação, promovido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial no quadro da luta contra o branqueamento de capitais. Foram recebidos esta terça-feira pelo secretário-geral da Assembleia Nacional no encontro onde foram abordados temas de interesse mútuo. Falamos um pouco sobre a formação. Tanto comparamos a formação judicial dos juízes brasileiros, dos juízes angolanos, quanto a formação aqui que tem dos servidores da área técnica da equipe que subsidia o trabalho dos parlamentares. Então, o tema que foi conversado aqui foi a formação. O secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil disse que a instituição está aberta a um diálogo mais próximo com o Parlamento angolano, com vista a estabelecer um intercâmbio de experiências no domínio da formação de quadros. Foi-nos dito que há trocas constantes aqui em relação à formação dos funcionários do Brasil e de Angola. Já esse intercâmbio no âmbito da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E a INFAM, a Escola Nacional de Formação de Magistrados, fica sempre aberta também a um diálogo mais próximo aqui com a equipe da Assembleia Nacional. Entende que a visita simboliza o compromisso contínuo dos dois países em fortalecer as relações nos mais variados domínios, tendo sublinhado a diferença existente entre o sistema parlamentar brasileiro e o angolano. No Brasil é bicameral, enquanto aqui é unicameral. Então, por exemplo, vamos aprovar uma lei em Angola. Passa uma vez no parlamento, é lei. Ali no Brasil nós temos que fazer aprovação nas duas casas legislativas, né? De forma que o processo legislativo no Brasil acaba pela divisão
divisão bicameral ganhando um ar um pouco de mais complexidade. No final do encontro, a delegação realizou uma visita à Assembleia Nacional, passando pelas mais variadas áreas do Parlamento. O novo presidente do MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, está de visita a Angola para o reforço da cooperação com o MPLA. Américo Barros foi recebido pela vice-presidente do MPLA, a quem manifestou o interesse do seu partido em reforçar a troca de experiência e intercâmbio entre os dois partidos. O presidente do MLSTP foi recebido na sede do MPLA pela vice-presidente Mara Quiosa. Américo Barros, eleito em setembro de 2024 para liderar o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, disse que veio reforçar com o MPLA o intercâmbio político-partidário e cimentar a histórica relação entre os dois partidos. E hoje aproveitamos também a oportunidade para falarmos um pouco de cooperação, de reforço de laços de amizade e solidariedade que sempre existiu entre os nossos dois partidos. Então, tratamos da questão, por exemplo, da comunicação, da experiência que o MPLA tem e de troca das outras áreas também de experiência e intercâmbio entre os dois partidos. No encontro a que assistiu também o secretário-geral do MPLA e outros membros do Birro Político, o presidente do MLSTP ofereceu a Mara Quiosa uma obra de arte que retrata o mapa de Angola já com a nova divisão político-administrativa. Américo Barros foi eleito presidente do MLSTP no último congresso realizado em setembro do ano passado. A Direção Nacional da JFNLA lançou em Cabinda o projeto denominado Tenda da Liberdade. Com a iniciativa, a juventude da FNLA pretende revitalizar as suas estruturas de base e prepará-las para os próximos desafios políticos. O secretário nacional da JFNLA trabalhou em Cabinda com dois objetivos: fazer o lançamento do projeto Tenda de Liberdade e a mobilização de novos jovens para as fileiras da sua organização partidária. Essa Tenda da Liberdade vai girar a nível dos cantos da província de Cabinda, a nível dos municípios da província de Cabinda. Vamos trabalhar com a comunidade de Cabinda, vamos trabalhar com os mais velhos, vamos trabalhar com a juventude, vamos trabalhar com as mulheres para que consigamos recuperar o nosso espaço aqui a nível de Cabinda. O desafio para Cabinda é que temos que eleger um deputado que consiga advocar os problemas de Cabinda a nível do governo central. A juventude da FNLA em Cabinda diz ser oportuna a vinda do dirigente máximo da JFNLA neste polo norte de Angola, tendo em conta o atual contexto político do país. Quanto às universidades em Cabinda, na verdade nós temos 11 de novembro e temos institutos superiores, mas Cabinda precisa de universidades que impeçam os jovens a saírem para fazer cursos técnicos. Esse marketing é muito importante para nós, porque muitos partidos fazem isso. Essa mudança que ele trouxe vai continuar, não é a última vez que ele vai vir. Essa é a primeira vez, ele já vem fazer a abertura, vai haver também a equipa de AMA, se Deus quiser. A marcha pacífica que visou o lançamento do projeto começou de fronte à administração municipal de Cabinda e terminou no mercado do bairro Comandante Jica. Na área social, mais de 13 mil agregados familiares dos municípios de Cambunde, Catembo e Luquembo, na região do Songo, em Malange, já receberam a quarta prestação do Coenda. Desde maio que as transferências sociais monetárias estão a ser processadas nestas localidades. O FAS já investiu mais de 400 milhões de kwanzas. Desde maio último que as famílias vulneráveis dos municípios de Cambunde, Catembo e Luquembo, inseridas no programa Coenda, começaram a receber a quarta prestação. Cada agregado ou cada beneficiário vai receber um valor que corresponde a 33 mil kwanzas de quarta prestação e nós vamos contemplar 8.130 agregados familiares distribuídos em 390 localidades ou aldeias e em simultâneo vamos também contemplar os agregados familiares do município de Capunda e que contempla as comunas de Quimbango, as comunas de Capunda Sede e a comuna de Cungapalanca. No município de Luquembo, nós vamos contemplar os agregados do município de Luquembo Sede, do setor do Rimba e da comuna de Domboazanga, num total de
390 localidades e serão desembolsados um total de 268 milhões de kwanza nesta quarta prestação para 8.130 agregados familiares. Para o município de Cambunde Catembo, serão contemplados um total de 5.697 agregados familiares, distribuídos em 146 localidades dos municípios de Cambunde, Catembo e Quitapa, onde cada agregado vai receber um total de 33 mil kwanzas. Para estes dois municípios serão desembolsados um total de 187 milhões de kwanzas para os 5.697 agregados familiares. Sobre a componente de inclusão produtiva, o responsável disse que nesta altura o Instituto de Desenvolvimento Local controla 5 caixas comunitárias nos respectivos municípios, de modo a que as famílias continuem a melhorar cada vez mais a sua renda. Estas caixas comunitárias ou as cooperativas estão legalizadas, as caixas comunitárias estão funcionais e cada uma das caixas comunitárias foi financiado com um valor de 7 milhões de kwanzas para estimular a economia local e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas aumentem o seu nível de produtividade e também fazer com que a renda familiar aumente. No âmbito da nova divisão político-administrativa, a província de Malange passou de 14 para 27 municípios. Atualmente estão a ser assistidos mais de 56 mil agregados com um valor de 4 mil milhões de kwanzas. Cuenda com resultados animadores em 13 dos 27 municípios da província de Malange. Morreu no início da noite de hoje em Lisboa, vítima de doença, aos 84 anos, o nacionalista António Brito Domingos Sozinho. O seu envolvimento com o nacionalismo começou aos 18 anos, em 1959, pelo Clube Desportivo Ginásio, um grupo de estratégia de massas do MPLA para a formação política e difusão cultural entre a juventude. Foi um diplomata influente na década de 80. Suas capacidades como diplomata foram cruciais para a reaproximação de Angola com o norte global e nas assinaturas dos acordos de paz e pelas eleições multipartidárias. Foi embaixador na Nigéria, Benin, Níger e CEDEAO, Tanzânia, Quênia, Burundi, Uganda, Comores, Maurícias, Ilhas Seychelles, Guiné-Bissau, Gâmbia, Guiné-Conakry, Mali, Mauritânia e Serra Leoa, países nórdicos, países bálticos, Moçambique, Eswatini, Malawi e Madagascar. Enquanto embaixador de Angola em Bissau, foi fundamental no repúdio internacional às sucessivas tentativas de golpe de Estado na Guiné-Bissau em 2008, 2009 e 2011 e no fortalecimento das instituições democráticas naquele país. O seu nome é o número 14 da lista das individualidades que serão condecoradas pelo Presidente da República na classe Independência, anunciados ontem aqui no Telejornal. E a seguir, olhamos para a previsão do tempo. Olá, Dalila, boa noite. Boa noite, Fernanda. O que é que nos trazes hoje em relação às temperaturas previstas? Para as próximas horas, continuamos com o mesmo cenário. Temperaturas um pouco mais altas no norte, o sul já com algum frio e temos chuva em 2 cidades. Vamos aos detalhes. Vamos sim ver a previsão que é válida até às 18 horas da manhã. As imagens de satélite que vemos agora mostram-nos a ausência de nuvens convectivas em quase todo o território nacional, com exceção da província de Cabinda. A umidade relativa do ar continua mais alta no noroeste de Angola, com percentagens até 100%, mais baixa no nordeste, no leste, no centro e do sul de Angola, com as percentagens de 50% a 80%. Vamos ver o tempo agora na primeira região, que compreende o norte e parte do leste, onde Cabinda e Banza-Congo têm a previsão de chuvisco para as próximas horas, Luíge, Cachito, Luanda, Dalatando, Catete, Malange e Sumbe com previsão de neblina matinal, no leste Dundu e Saurimo com céu parcialmente nublado e Catete com 34 graus continua a ser a cidade com a temperatura mais alta do nosso país. Estamos a olhar agora para o centro e o restante do leste, Benguela com neblina matinal, Cuito com céu limpo, Ambuena e Cazombo com céu parcialmente nublado. Vamos rumar para o sul de Angola e ver como estará o tempo.
E já vemos Ondiva com céu limpo, as restantes cidades com céu parcialmente nublado. Entretanto, Mnongue, com 8 graus, continua a ser a cidade mais fria do nosso país. E é a hora do tempo em Luanda. A capital do nosso país, neste momento, com uma temperatura de 23 graus. Amanhã há previsão de céu limpo. Já as máximas, Fernanda, 29 para amanhã. Quinta e sexta-feira, 28 graus. Obrigada, Dalila. Boa noite. Obrigada, Fernanda. Só para te dizer que estás muito bonita hoje. Muito obrigada. Até amanhã. E nós partimos para o segundo intervalo do Telejornal. Até já. As notícias estão de regresso agora para a última parte do Telejornal. O Ministério da Educação vai implementar em breve um novo modelo curricular e de docência para a quinta e sexta classes. O modelo baseia-se na mudança do currículo fragmentado disciplinar para um modelo de integração curricular com menos disciplinas e um único professor e ainda 2 coadjuvantes. Há ainda a introdução das línguas de origem africana e do francês já a partir da quinta classe. O diploma que vai regular esta matéria foi aprovado hoje na reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros. O projeto de plano operacional de implementação do modelo curricular e de docência da quinta e sexta classes foi um dos documentos aprovado na reunião desta terça-feira da Comissão de Política Social do Conselho de Ministros, presidida pela Ministra de Estado para a área social. O documento prevê uma mudança profunda no currículo e na docência dessas classes. Com esta proposta, no ensino primário, na quinta e sexta classe, passa a funcionar com um professor titular que assume 5 componentes curriculares e coadjuvado para até 2 professores nas componentes curriculares de língua estrangeira e línguas de Angola de origem africana. Concebemos um plano de estudo, um modelo curricular que prevê áreas de conhecimentos e componentes curriculares. Nós teremos 3 áreas de conhecimentos, uma área que é a humanidade e cidadania, a segunda área, ciência, tecnologia e matemática, a terceira área, que é a área das expressões. Em cada uma dessas áreas teremos componentes curriculares. As componentes curriculares irão integrar saberes curriculares de diferentes áreas de conhecimento. O projeto prevê ainda a redução do número de disciplinas que deixam de ser chamadas também de disciplina para serem chamadas de componentes curriculares. Ainda sobre o setor da educação, foi analisada e aprovada a proposta de regulamentação sobre o processo de homologação de certificados profissionais. Nesta reunião, os membros da Comissão para a Política Social aprovaram para a reemissão ao Conselho de Ministros a proposta de decreto presidencial que aprova o regime de reconhecimento, validação e certificação de competências. Como é que isso acontece? Todos nós conhecemos pedreiros, carpinteiros, eletricistas, marceneiros e por ali além, que sem ter frequentado um curso formal de formação profissional, sem ter frequentado um instituto politécnico, têm competências suficientemente sólidas para poderem corresponder aos desígnios do mercado de trabalho. Com base neste diploma do RVCC, nós vamos valorizar essas experiências e vamos atribuir certificação a estes profissionais, claro está, mediante um processo que o próprio projeto de regulamento traz, de apuramento e avaliação das competências desses candidatos. Sobre a formação e certificação, foi ainda aprovado o projeto de decreto presidencial sobre a oferta de formação de dupla certificação. Por exemplo, alguém que estiver a frequentar a sexta classe, a sétima classe, a oitava classe, em paralelo possa estar a ser formado para ser um carpinteiro, um pedreiro, um eletricista, um ladrilhador, um canalizador. E quando terminar a formação, tem a certificação acadêmica da conclusão, por exemplo,
do ensino secundário, se for até o 12º, mas também tem uma certificação de formação profissional que o habilita imediatamente a entrar no mercado de trabalho como o carpinteiro, o eletricista, pintor e por ali além. Já sobre a saúde, a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros aprovou a Lei de Resposta Integral ao HIV. Houve avanços, quer na promoção, na prevenção, diagnóstico e tratamento, que esta nova lei já tem em conta, até a própria dinâmica das sociedades e a globalização. Portanto, a componente do envolvimento comunitário é importante e também, portanto, o combate cerrado à discriminação e ao estigma em relação ao HIV estão contemplados nesta lei, estão reforçados. Os documentos aprovados nesta sessão serão submetidos à discussão e aprovação final na sessão do Conselho de Ministros. O Hospital Geral da Lunda Sul iniciou uma campanha de cirurgias complexas com foco em pacientes diagnosticados com hidrocefalia, traumatismo craniano e fístula obstétrica. A campanha de âmbito regional está a ser conduzida por uma equipa médica de 27 especialistas em neurologia, cardiologia, obstetrícia e anestesiologia. Esta criança, se continuar assim, vai crescer com atraso mental, vai ter dificuldade de andar, vai ter dificuldade na visão, pode apresentar outras complicações. Após o acolhimento na triagem, a criança foi encaminhada para a área de cirurgia. Enquanto isso, os técnicos de esterilização preparam rigorosamente o material a ser usado no bloco operatório. Este local, que é a esterilização, é que faz o sucesso de uma cirurgia. 30 minutos depois, os primeiros casos, maioritariamente causados por fatores genéticos, começaram a ser intervencionados. A primeira cirurgia durou cerca de 1 hora e foi bem sucedida. Hoje nós temos previstos 3 intervenções cirúrgicas, 2 do foro de hidrocefalia e uma do foro do mielomeningocele ou espinha bífida. O sorriso no rosto desta mãe revela o orgulho e a esperança renovada ao ver o filho a recuperar. Porque não gostava de ver meu filho desse jeito, mas assim que foi operado, só vou agradecer a Deus para meu filho estar bem. Este é apenas um dos vários casos registrados nas províncias da Lunda Sul, Lunda Norte e Mochico. Nós queremos, digamos assim, operar o maior número de crianças possível. Mas aquilo que temos como estatística até agora, escrito são mais ou menos 20 crianças, mas as condições para operarmos mais crianças estão criadas. A campanha regional reforça o compromisso do Ministério da Saúde com o bem-estar das populações mais vulneráveis do leste do país. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros e o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas formalizaram hoje um protocolo de cooperação institucional que promove o acesso aos serviços de seguros a esse nicho de empresas no país. A cooperação estará focada em potenciar sinergias institucionais e facilitar o acesso das PMEs a mecanismos de mitigação de risco. O protocolo ora assinado visa reforçar a articulação entre ambas as instituições nas áreas da regulação, supervisão e promoção do acesso aos serviços de seguros pelas micro, pequenas e médias empresas, com vista ao seu desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento do tecido empresarial nacional. Certos de que este instrumento de cooperação que nós temos estado a negociar e que hoje acabamos de concretizar com a sua assinatura, vai potencializar sinergias institucionais para promover a capacitação técnica das pequenas e médias empresas e facilitar o acesso destas à concretização e à
contratualização destas empresas, de riscos a que as mesmas estão expostos. A cooperação entre a ARSEG e o INAPAM configura-se como uma iniciativa estratégica para fomentar a literacia e a inclusão seguradora, contribuindo para a formalização, proteção e resiliência das micro, pequenas e médias empresas enquanto agentes fundamentais para a diversificação e o crescimento sustentável da economia nacional. Entendemos nós que o seguro, enquanto instrumento de mitigação de riscos e de proteção também dos ativos, é importante que se saliente isto, continua a ser, de certa forma, subutilizado por muitas das nossas empresas, seja por desconhecimento, por falta de literacia financeira ou por ausência de produtos também ajustados à sua realidade. E, então, acredito que com este protocolo que hoje nós celebramos, vamos efetivamente dar resposta a este desafio. A assinatura deste protocolo surge da necessidade de promover o cumprimento efetivo do decreto número 53/5 de 15 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, bem como de aumentar a taxa de penetração de seguros na economia nacional. E agora a situação no Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu hoje o fim da guerra entre Israel e o Irão, ao contrário de um cessar-fogo. Trump interrompeu a sua participação na cúpula do G7 no Canadá e regressou aos Estados Unidos para uma reunião com o Conselho de Segurança Nacional. A bordo do Air Force One, nesta segunda-feira, Donald Trump respondeu a algumas questões a jornalistas sobre o que defende em relação ao conflito Israel e Irão. Mais tarde, Trump usou as redes sociais para escrever: agora temos o controle total e completo dos céus do Irão, bem como sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos matá-lo, pelo menos não por enquanto. Trump retornou a Washington nesta segunda-feira após interromper a sua viagem ao Canadá para a cúpula do G7. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a ida do líder americano para Washington foi para obter um cessar-fogo, o que Trump negou numa publicação nas redes sociais. Ele não tem ideia do porquê que estou a caminho de Washington, mas certamente não tem nada a ver com um cessar-fogo. É muito mais do que isso. Seja propositalmente ou não, Emmanuel sempre se engana, disse. Estas declarações foram feitas após as forças de defesa de Israel lançarem a Operação Leão em Ascensão, na manhã desta sexta-feira, visando instalações nucleares iranianas e altos funcionários da Guarda Revolucionária. Em retaliação, o Irão lançou uma barragem de mísseis contra vários locais de Israel como parte da Operação Promessa Verdadeira 3, visando locais estratégicos, incluindo Tel Aviv, resultando em vítimas e danos a diversos edifícios. Várias nações e organizações já condenaram os ataques israelitas, incluindo o Líbano, a Arábia Saudita, o Iraque, Emirados Árabes Unidos, a Rússia, a China, o Egito, Kuwait, a Jordânia, juntamente com a Liga Árabe e o secretário-geral da ONU. Entretanto, ainda hoje, Donald Trump prevê o encontro com o Conselho de Segurança para discutir a situação do conflito entre Israel e o Irão. Entretanto, numa nota alarmante feita ainda esta noite pelo presidente dos Estados Unidos na sua rede social, dá indícios de que os Estados Unidos podem estar prestes a intervir diretamente neste conflito no Médio Oriente. Na sua declaração, Trump criticou o Irão por não ter assinado o acordo nuclear proposto e reforçou o seguinte: o Irão não pode ter uma arma nuclear.
E o telejornal prossegue olhando para as notícias domésticas. O município do Lucala, no Kwanza Norte, já tem a sua primeira oficina pedagógica para a formação de professores e estudantes das zonas rurais. A infraestrutura é financiada pela Coreia do Sul e pretende melhorar a qualidade de ensino no país. Lançado em 2023, o programa já formou mais de 1000 professores. A Engrácia procurava entender os fundamentos práticos da geometria no laboratório STEM. Com a ajuda da borracha, os meninos vão poder criar as figuras geométricas que eles querem ou da sua preferência e as figuras que eles melhor conhecem. Temos também as metodologias, onde a criança aprende, na verdade, na iniciação, o vocabulário, palavras que começam com a mesma letra. Imagine, ela pode falar o F, mas o F tem som, o som do F é F. Ela vai aprender a falar o F. E cantam, por exemplo, podem cantar F com a Fá, F com Fé, F com Fi, F com Fó. São valências encontradas na oficina pedagógica inaugurada no município do Lucala, Kwanza Norte, no âmbito do projeto Melhoria da Qualidade da Educação nas zonas rurais de Angola. Esta oficina pedagógica é dirigida aos professores das escolas primárias, aos formadores que trabalham nas escolas de magistério e aos estudantes que frequentam o curso de formação inicial da Escola de Magistério. A ideia é formarmos aqui nesta sala os professores que trabalharão com o ensino primário, em matérias ligadas ao STEM, no caso matemática, física, química e biologia também. E também dar um reforço aos estudantes que se formam para as práticas de ensino nas escolas primárias. Trata-se da primeira oficina do género no país dentro do projeto do Executivo, que desde 2023 cobra as províncias do Kwanza Norte, de Malange e do Ije, tendo formado já mais de 1000 professores e 2300 alunos. Nos últimos anos também está adaptado àquilo que nós chamamos o Plano Angola Capital Humano, que é o 2337, onde realmente surge o projeto do STEM. STEM que está exatamente desde abril de 2024, que até o momento está em 10 províncias do país. Orçada em 5,3 milhões de dólares americanos, a oficina pedagógica foi financiada pela Coreia do Sul através da sua agência COICA. A presente cerimônia é como desdobramento de um programa oficial de assistência ao desenvolvimento financiado pelo governo coreano no valor de mais de 11 milhões de dólares desde 2009. Sabemos que a qualidade de ensino é fundamental, porque o desafio é grande. O mais básico e, ao mesmo tempo, o mais urgente é garantir que todas as crianças aprendam a ler, escrever e calcular. Este edifício será, sem dúvida, um farol de conhecimento e esperança para as comunidades locais. Este projeto marca o fortalecimento das relações bilaterais existentes entre Angola e a Coreia do Sul. A partir da próxima época, qualquer jogador, treinador, árbitro, dirigente desportivo ou jogador de futebol que estiver envolvido em casos de corrupção será banido do futebol nacional. Na próxima época, que abre com inscrições e inspeções a estádios, o Conselho de Disciplina da FAF avisa que não vai tolerar casos de corrupção no futebol angolano. Todos os jogadores, treinadores, dirigentes, clubes e árbitros que estiverem envolvidos em casos suspeitos de corrupção na próxima época desportiva vão ser banidos do futebol. As ameaças surgem numa altura em que o próximo Girabola 2025-2026 vai ser co-organizado pela FAF e ANCAF em regime experimental para a implementação da Liga Profissional de Futebol. As conclusões saíram da conferência de imprensa de balanço da Taça COSAFA e da época finda do Girabola, que consagrou o Petro de Luanda como grande vencedor. Durante o encontro que decorreu na sede da Federação Angolana de Futebol, o presidente Alves Simões foi duro e prometeu banir do futebol qualquer envolvido de forma direta e indireta em casos de corrupção. Nós vamos ser duros e as medidas vão endurecer sobre essa
essas questões. Nós não vamos deixar que as coisas ferem o futebol. O futebol é uma atividade séria, é profissão, alimenta muita gente, mas vamos de forma honesta e sincera. E quando me refiro aos árbitros, refiro-me também aos dirigentes. Portanto, da mesma forma que os jogadores, os treinadores, os dirigentes estarão sobre a alçada do Conselho de Disciplina. Alves Simões assegura que o órgão que dirige prevê tornar o futebol num negócio lucrativo com a criação de políticas e condições de atração de investimento para o êxito da Liga de Futebol, com arranque previsto para depois do CHAN, marcado para agosto. Os prémios a ser dados aos clubes, no nosso país ainda é remota, é insuficiente, porque é aquilo que se consegue adquirir ao longo da época, com os patrocínios, com a venda de alguma propaganda, é aquilo que se adquire, é aquilo que se dá aos clubes. Claro que a tendência é sempre melhorar, daí dizer-lhe que futebol é negócio e temos que começar a criar condições para que esse desiderato se cumpra como negócio. Temos que melhorar o balneário, os balneários, e temos que melhorar a acomodação daquele que vai pagar o bilhete para estar sentado e ver, portanto, o jogo. A Federação Angolana de Futebol apresentou nesta terça-feira balanços da participação dos Palancas Negras na Taça COSAFA e também balanceou a época finda do Girabola. O emblemático Miradouro da Serra da Leba, um dos cartões postais mais icónicos de Angola, tornou-se nos últimos tempos também no novo ponto de encontro para praticantes de desportos radicais. Escaladores provenientes de vários países como a Bélgica, o Canadá, Brasil e Portugal desafiam as rochas imponentes que unem a Huila e o Namibe numa atividade que alia aventura, segurança e respeito pela natureza. O evento reforça o potencial turístico regional e coloca Angola no mapa do turismo de aventura internacional. O Miradouro da Serra da Leba transformou-se num ponto de encontro para amantes da aventura. Oriundo de várias partes do mundo, participam de atividades que juntam a natureza à adrenalina. Estamos na Serra da Leba, um dos cartões postais mais famosos do país. Aqui, dezenas de turistas nacionais e estrangeiros empenham-se numa escalada que promove desporto, turismo e valorização do património natural angolano. O desafio nas alturas atraiu o olhar de adultos e crianças. O que é que estás a achar daquele moço que está lá nas alturas a fazer aqueles movimentos? Se cair, se a roda rebentar. Ele é muito corajoso. Um dos pontos mais icónicos de Angola vai deixando a sua marca. So we were traveling around here, my girlfriend and I, around Southern Africa. And we heard about the climbing festival here in Angola. We both like to climb, but in Belgium the mountains are not very high and we did not do much climbing outside. Where do you come from? From Australia. It's been lots of fun. It's been very nice to meet local people from Angola as well as meet people from all over the world. There's people from Europe, others from Australia. It's nice to just all come together. Olha, o medo é o medo da ansiedade, é a primeira vez que vamos fazer isso, não estou sozinho e estamos prontos para essa aventura. Nas rochas que casam a Huila e o Namibe e sob o olhar da mulher Mumuila, mais do que escalada, é uma forma de se conectar com a natureza. É o paraíso, vocês deviam, sem sombra de dúvida, investir neste local, porque é assim, vocês têm rocha de qualidade mundial. Eu estou em viagem há meses e meses a escalar pelo mundo e chego aqui e percebo que de facto está
subvalorizado. Na Serra da Leba, símbolo do turismo angolano, para estes aventureiros, cada passo é uma conquista, cada vista uma recompensa. Arnés, no 8 duplo, com capacidade de suportar 2 toneladas, calçados pé de gato, pó de magnésio para absorver a transpiração das mãos. Ao kit de segurança junta-se o espírito da aventura e confiança. Claro que sim. A escalada desportiva e qualquer tipo de escalada, mesmo ligada ao alpinismo, outras tipologias de disciplinas, são muito, seguramente 40% de cabeça, 60% de corpo. E depois o tipo de desporto que é. É um desporto diferente de todos os outros, porque não é um desporto onde tu competes com ninguém, é um desporto onde tu competes contigo mesmo, com a rocha, tiras todos os pensamentos da tua cabeça e só pensas em ir para cima, em escalar, em puxar e andar para cima, e quando chegas lá acima olhas para trás e vês o panorama e valeu a pena, venceste. Me desafiei, subi a montanha, embora não cheguei até o topo, mas consegui chegar ao meio, consegui sair da minha zona de conforto, estou animadinha. Temos a participação de 18 países e de todas as partes do mundo, África do Sul, Europa, Estados Unidos, até Rússia, temos participantes de todas as partes do mundo. O objetivo principal é desenvolvimento da escalada. A escalada é um desporte não muito conhecido em Angola, mas Angola tem todas as condições necessárias para praticar este desporte. As curvas deslumbrantes são cada vez mais a atração de fotógrafos e viajantes. Do topo do Miradouro, os turistas levam memórias e o país ganha visibilidade como destino turístico de excelência. Primeiro sentimento é que parece que, eu nasci para chegar aqui, parece que tudo que eu fiz foi para estar neste momento e é muito, muito semelhante com várias coisas da minha cidade, da localização original que eu vim lá do sul do Brasil. Visite, venha logo. O mundo está perdendo isso, precisa ter muito mais circulação da informação sobre esse lugar, por exemplo, e outros sítios que visitamos aqui na nossa estada, que precisam ser mais conhecidos e divulgados para as pessoas. Entre a Huila e o Namibe, com curvas lendárias e paisagens de tirar o fôlego, a Serra da Leba é protagonista do Decline Angola, uma mostra de que Angola está cada vez mais no radar dos que buscam aventura com beleza natural. Francisco Quessongo, José Toca, Luzia da Silva, a partir do Miradouro da Leba. A Serra da Leba aqui a atrair escaladores de várias partes do mundo. E nós estamos a fechar o telejornal. Já a seguir, no estúdio da grande entrevista, está o Sr. Matusalém Daniel II Suquete, especialista em soluções de limpeza oceânica. Quem o entrevista é o João Pinto. Quanto a mim é tudo, desejo-lhe uma boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã, à hora de sempre. Bom descanso.